Olha aí, pessoal, no Brasil do Lula, o que está ruim pode sempre piorar, né? Sempre dá para cavar um pouquinho mais o buraco. No caso aqui, estamos falando do buraco dos investimentos, né? Investimento gringo, a grana que o gringo traz para o Brasil aqui de forma indireta por meio da Bolsa de Valores. O investimento caiu mais uma vez e, de fato, o valor de saídas de capitais estrangeiros da Bolsa de Valores brasileira no mês de fevereiro se tornou aí o recorde, tirando o ano de 2020, como sempre, né? Quase 10 bilhões de dinheiros deixaram a Bolsa de Valores brasileira, dinheiro gringo, é claro, apenas nesses 29 dias de fevereiro, nem todos os dias de pregão, portanto, né? Uma grande debandada de valores, essa é a verdade, que demonstra de forma inequívoca, aqui eu digo que já é de forma inequívoca, que o gringo realmente está com medo de deixar o seu dinheiro no Brasil e ele tem motivos mais do que suficientes para isso, né? Para esse temor todo. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de acordo com o valor que foi consolidado aqui durante o mês de fevereiro de 2024, os investidores estrangeiros retiraram aí 9,452 bilhões de reais da Bolsa de Valores, da B3, né? Porque, como se chega a esse valor? É a diferença entre todos os investimentos realizados pelos estrangeiros, todo o capital estrangeiro que chegou na Bolsa de Valores e todo o capital que foi retirado, que saiu da Bolsa de Valores por parte também de estrangeiros, né? Então foram 259 bilhões de compras e 269 bilhões de vendas. É um montante bastante grande, né? Claro que é em reais aqui, mas ainda assim um montante considerável, levando-se em conta que estamos falando do investidor estrangeiro apenas e não do total aqui do giro de mercado da Bolsa de Valores, considerando também o investidor interno, né? Então, o fluxo é bastante grande, mas de forma contínua até ele tem ficado negativo. Essa é a verdade. O pessoal tem tirado mais dinheiro do que colocado dinheiro aqui no Brasil, né? Então, essa saída aqui de fevereiro é similar àquela de janeiro também. Houve um resultado ainda pior, né? Quer dizer, não sei se foi pior, mas é semelhante aí. É uma coisa, realmente um resultado negativo considerável. Mas esse valor aqui de 2024, né? 2024, presente ano, só não supera aquele fevereiro de 2020. E eu sempre falo que o ano de 2020 não pode ser levado em conta para consideração, porque realmente é o ano da pandemia, né? Tudo bem, o Fecha Tudo não tinha começado ainda em fevereiro de 2020, começou em março, né? No mês seguinte, perto do meu aniversário, inclusive. Isso aí, eu faço aniversário agora no mês de março, né? Mas, de fato, já em fevereiro de 2020, o vírus estava circulando, vários países estavam notificando isso aí, o pessoal estava começando a ficar com medo. Então, você já tinha um movimento realmente das pessoas liquidando ativos mais arriscados para ficar com o dinheiro em coisas mais confiáveis. Em momentos de crises extremas, aí uma pandemia é uma crise extrema, principalmente porque não se fazia ideia na época de aonde que a coisa iria parar, o tanto que isso poderia avançar, né? Nesses momentos, as pessoas preferem ter um dinheiro mais seguro, né? Uma quantidade de dinheiro, um valor ali de rápida liquidez para qualquer eventualidade. E aí elas abandonam mercados mais perigosos, né? Os mercados emergentes, a bolsa de valores desses mercados e tudo mais, né? Então, foram 20,9 bilhões de reais retirados da bolsa de valores naquele mês de fevereiro, mas por conta desse cenário específico aí, né? Só que, conforme eu disse, então, não dá para você comparar uma coisa com a outra sem dúvidas, né? E, de fato, o pessoal coloca aqui, o pessoal do Infomoney, onde eu estou vendo essa notícia, né? Coloca a culpa nessa história aqui, o adiamento das expectativas em relação ao início do corte de juros nos Estados Unidos, né? Ou seja, em tese, se os juros vão se manter na atual taxa ali, vale mais você emprestar dinheiro para o governo com essa taxa de juros mais convidativa do que manter o seu dinheiro no mercado emergente com todos os seus riscos aí, como o Brasil, né? Tem gente que veio para o Brasil, isso é um fenômeno que aconteceu bastante no final do ano passado, no começo desse aqui,
gente que colocou dinheiro na economia brasileira, na Bolsa de Valores, investiu aqui, e a Bolsa está nas suas máximas históricas, pelo menos nominalmente, né? Já trouxe aqui no canal em outras oportunidades a comparação da Bolsa de Valores brasileira, do índice Ibovespa, né, com o dólar, e de fato não estamos nos nossos máximos de forma alguma, né? A Bolsa está andando de lado já há muito tempo, desde lá 2015, 2016. Mas, de fato, nominalmente falando, o pessoal aí conseguiu ter um ganho de capital expressivo. E aí muita gente realizou esse ganho de capital num cenário de risco, né, um investimento de risco no primeiro momento. O pessoal ganhou dinheiro aí, teve uma valorização considerável. O pessoal vendeu essas ações brasileiras para capitalizar em cima disso, e a partir de então, com os juros lá nos Estados Unidos bastante convidativos, migraram esse dinheiro para o Tesouro norte-americano, muito mais seguro, muito mais estável e com um rendimento aí razoável em dólar, né? Então, é uma parte sim do fenômeno, só que essa história toda do ganho de capital, eu tenho para mim que o pessoal já aproveitou a janela lá entre dezembro e janeiro, que foi o topo, foi o máximo da Bovespa. Então, realmente, eu acho que esse cenário já passou. Acho que agora o motivo da saída, da debandada de investimentos estrangeiros do Brasil é outro, né? Então, no dia 29, último dia de fevereiro, né, a sessão de quinta-feira lá da Bolsa de Valores, os investidores ingressaram com 500 milhões de reais na Bolsa de Valores ali, né? E o giro financeiro de 27,7 bilhões de forma geral e tudo mais. Só que, acumulando janeiro e fevereiro, né, o capital externo negativo está na faixa dos 17,35 bilhões. Essa aqui é a grana que saiu da Bolsa de Valores brasileira no decorrer desse ano de 2024, né? Estamos aí começando o terceiro mês aí, então tá dando uma média de 8 bilhões aí de saída de valores, 8,5 mais ou menos aí, um pouco mais, de retirada de valores da Bolsa brasileira por parte dos gringos de fato, né? Então, o pessoal aqui explica essa questão dos treasuries, né, do tesouro, os títulos do tesouro norte-americano, para onde o pessoal tem levado a grana de fato, aí, aproveitando o ganho de capital aqui no Brasil, etc., né? Então, aqui o pessoal, os especialistas, né, afirmam o seguinte, que acredita-se que pelos próximos 2 meses, o pessoal ainda vai tirar dinheiro aqui do Brasil, os gringos vão levar para outro lugar, né? Agora, se houver alguma sinalização do Fed, então, ou seja, se houver um novo corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos, o pessoal os especialistas acham que os gringos vão trazer dinheiro para o Brasil novamente. Ok. Pode ser que aconteça, só que tem um problema que não parece estar sendo levado em conta aqui nessa história, né? Que é justamente o risco Brasil, o problema de ter o presidente Lula aí governando o país com suas medidas completamente insanas de intervenção na economia. Olha o que ele está fazendo com o Uber, né? Vai fazer com o iFood também. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre esse tema. Então, num país em que não há respeito às regras do jogo, um país em que o governo passa por cima das próprias regras, o STF governa com poderes ditatoriais, enfim, você tem uma insegurança jurídica completa, né? Um país desse não pode ser considerado um lugar atrativo para o capital estrangeiro. Ele é um capital de alto risco. Essa é a verdade aos olhos do gringo, que tem um mar de opções para colocar o dinheiro, principalmente se ele quer ganhar uma capitalização boa num país emergente, né? Fazer isso lá nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, as empresas já estão bem consolidadas, dobrar o tamanho do capital é difícil, né? Acontece, mas é mais provável você ir para um país que está começando agora, ali tem muito a crescer, é mais provável você ter um ganho exponencial nessas circunstâncias, mas é um capital de extremo risco. Essa é a verdade, e países emergentes estão sujeitos a esse fenômeno que o Brasil tem passado, que é justamente o pessoal, após ganhar dinheiro, sair picar a mula do país, porque realmente é um capital de risco que deu um retorno, deu um ganho,
é hora de pegar e usar isso para uma coisa decente, para algo sustentável, né? Mas, voltando à questão do Lula, com esse cenário todo, o Brasil não é tão atrativo assim para o capital estrangeiro, né? Ah, mas quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos começar a cair, então a bolsa volta a ficar atrativa aqui no Brasil, né? Será que a taxa de juros vai cair por agora? O Fed está numa enrascada em relação a isso, tenho falado desse tema aqui no canal também, né? Mas não apenas esse ponto. Será que o Brasil vai ser o melhor destino? Porque nós temos aqui do nosso lado a Argentina, que está começando a entregar resultados econômicos sensacionais. E o investidor aí de bolsa de valores, o cara que tem muito dinheiro para colocar aí no mercado emergente, para fazer uma aposta mais arriscada, ele percebe isso antes da própria população do país. Então, antes mesmo do povo argentino se dar conta de que a economia melhorou, o gringo, o investidor, já está de olho nessa história e no potencial que a Argentina tem de entregar uma economia melhor no longo prazo, né? Então, eu não acho um absurdo prever que nos próximos meses a Argentina vai se tornar muito mais atraente para o mercado externo, para o investidor gringo, do que o Brasil, porque estamos em caminhos opostos, seguindo por rumos completamente opostos. A Argentina no rumo da liberdade econômica, da abertura para o mundo desenvolvido, né? E o Brasil para o caminho da intervenção estatal na economia e para o caminho do alinhamento com China, com Rússia, com Irã, com esse pessoal do eixo do mal. Então, são dois casos muito próximos, culturas muito parecidas, estilos de país também muito semelhantes, acho que eu bati no microfone aqui, né? Estilos de país muito semelhantes, de forma geral, são duas opções muito próximas e que acabam tendo, então, a decisão sendo tomada, né, com base nesses detalhes econômicos que não podem passar despercebidos. Para mim, eu acho que essa tendência de retirada de dinheiro da Bolsa Brasileira não vai parar nos próximos 2 meses, ela tende a continuar com certeza. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.